Olá, estamos aqui no nosso primeiro aulão de literatura do projeto para imigrantes, que é um cursinho que se dedica, não é, que volta os seus esforços para oportunizar, não é, os estudos para imigrantes que estão no Brasil. Bom, é, eu queria me apresentar um pouco, né, para você que é novato aqui no para imigrantes. Eu sou a Leide Lourdes, sou professora aqui no Para Imigrantes desde o ano passado e oferto a disciplina de literatura e agora também de redação para o SEJA, no ensino médio. E eu gostaria, né, de nessa aula apresentar um pouco sobre o nosso curso, né? Nós vamos ter algumas aulas ao longo do ano. E queria também falar um pouco sobre como vai funcionar assim, as estruturas da aula. Bom, geralmente eu preparo um material, falo sobre um tema específico que tenta, não contemplar alguma habilidade cobrada pelo Enem e tento também resolver juntos nas aulas questões de edições dos anos anteriores, né? Porque é uma maneira de ver na prática como que o Enem cobra determinados conteúdos, né? E aí a gente lê as questões e realiza junto. Para a aula de hoje, eu preparei 2 a 3 temas, assim, vamos ver se vai dar tempo de falar de todos eles. Mas a ideia é que a gente fale nessa primeira aula um pouco sobre a linguagem, né? O que difere a literatura de ah, ah, outras áreas e de outras expressões artísticas de linguagem, né? E com isso a gente vai estudar um pouco sobre aspectos específicos é, da literatura, como estrutura narrativa, figuras de linguagem, e para tudo isso para a gente conseguir pensar um pouco sobre o que é a literatura e como é que ela se apresenta para a gente, diferentemente de outros textos, né? E essa é a nossa primeira parte do curso, né? Eu estou dividindo, assim, né, o nosso curso em 3 partes. A primeira seria essa que fala sobre o que é literatura. Na segunda parte, a gente estudaria sobre a literatura de língua portuguesa, e aí a gente começaria a tracejar um panorama histórico também, né, de como é que a literatura chegou aqui no Brasil. E aí, na terceira parte, e aí o meu objetivo é dedicar maior tempo nessa parte do curso, que é a literatura brasileira, né? Porque o Enem está cada vez mais se tornando uma prova próxima, né? Temporalmente da gente. Então, não faz muito sentido a gente dedicar muito tempo à literatura antiga. Então, a gente vai tentar buscar paralelos assim com a literatura mais contemporânea, mais moderna, mais brasileira, né? Então, a partir ali do século a, a partir do século 18, né? 19, principalmente, quando a literatura brasileira começa a se afirmar, é que a gente vai tentar voltar as nossas atenções, tá certo? Eu vou exibir aqui na tela um material assim, que eu preparei,
E aí a gente tem o nosso grupo, né, no WhatsApp, em que eu vou mandar os materiais usados aqui, e aí, tendo alguma dúvida, né, a gente pode conversar lá por esse grupo, e também a gente pode trocar mais ideias sobre outros materiais complementares que eu posso enviar também. Vou compartilhar aqui minha tela. Hum. Bom, tentando responder um pouco sobre o que é literatura, a literatura é, é uma das formas de arte, não é, que o ser humano desenvolveu, mais antigas existentes, né, e está muito ligada ali na sua fundação, no seu surgimento, na sua transmissão com a música, né? Antes, né, literatura e música, filosofia e demais ciências eram uma coisa só. E o que ajudavam, né, antes do ser humano, né, as civilizações não desenvolverem escrita, o que ajudava a transmissão eram recursos mnemônicos, ou seja, recursos que ajudavam na memorização desses textos e histórias, né, que começavam a ser transmitidos de geração em geração. E aí, o que eram esses recursos mnemônicos? Eram a rima, a métrica e a melodia, né? Então, a linguagem ali era musical, e era isso que ajudava os seres humanos a transmitirem de geração em geração. Porque imagina longos textos, né, com ensinamentos serem registrados. Como é que se registrava isso antes da escrita? Era com a memória. E aí, esses recursos poéticos eram os recursos que ajudavam os seres humanos a transmitir essas histórias, né? A literatura é uma forma de arte, né? E o que caracteriza ela é a expressão pela palavra. Enquanto que aqui a gente vai ver, né? Outras artes estão mais ligadas é, ao corpo, ligadas à imagem, a literatura está ligada às palavras, né? E um meio em que se registra essas palavras que vem a ser o livro, né? Nos primórdios era a própria memória, a voz e também o corpo, né? Mas com a invenção da escrita começou-se a, as artes a terem uma autonomia uma das outras, né? Então, a literatura começou a ser registrada e aí o suporte, que era o corpo e a memória, já começou a tomar uma independência e virou apenas arte teatral, né? E assim por diante, tal como a pintura, né? Que com o decorrer do tempo e o aprimoramento técnico se transformou em foi responsável por derivar, né, em outras artes como a fotografia e o cinema, por exemplo, né? E assim como a música também, né? Que criou uma autonomia ali é, da literatura, mas que mantém também a sua relação com a palavra, né? Bom, é interessante pensar nessa relação assim interartística da literatura com outras artes, porque o Enem é uma prova interdisciplinar, então tá antenado assim com outras artes também é um exercício interessante e importante aqui para as nossas aulas.
assim como outras áreas do conhecimento, né, como a filosofia, como a sociologia, a história, né? Todas essas áreas têm fortes ligações, né, com a literatura. Aqui, né, como eu dizia, a literatura, na sua etimologia, ou seja, né, a origem da palavra, litera, em latim, significa letra, ou seja, se refere à sua forma escrita. Assim como em alemão tem essa relação também com a palavra. Workans, não sei alemão, mas acredito que seja uma pronúncia parecida com isso, que significa mesmo a arte da palavra. Bom, respondendo também a pergunta motivadora aqui do nosso encontro, que é a literatura também pode significar conjuntos, além da especificidade dela, que é ser a arte que se faz pela linguagem, ela pode também expressar conjuntos de contexto teórico, desculpa, contexto histórico, e também forma, né? Forma como o texto é escrito, por exemplo. A poesia épica, que é a poesia que é uma das primeiras poesias registradas, né, passadas oralmente e posteriormente grafadas com a invenção do alfabeto, da escrita entre os gregos, que veio, né, a se dar ali, veio a surgir no contexto da Grécia Antiga, e aí uma das narrativas mais clássicas desse período é a Odisseia, que é um poema que narra o retorno de Ulisses ou Odisseu, a mesma pessoa, retornando da famosa Guerra de Troia, né, para sua ilha. E aí, Homero, né, o autor, especula-se muito sobre essa pessoa, mas ele seria um dos responsáveis pela compilação desses textos antigos, né, como é a Odisseia e também a Ilíada. Um outro exemplo de conjunto, né, que significa literatura, que gira em torno, né, que expressa também a forma literária, seria essa sequência aí, Brasil, literatura brasileira, então, e aí um exemplo, que é uma obra da década de 20, que se chama Vidas Secas e que pertence ao movimento artístico chamado modernismo. A forma seria o romance e o autor é o alagoano Graciliano Ramos. Um outro exemplo desse conjunto aí, que seria a literatura brasileira, é o poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, e aí ele estaria ali no período histórico pertencente ao século XVIII, que é o romantismo, e a forma poética é a forma literária em que esse texto está escrito é a poesia. Aqui, uma das formas, né, de se estudar a literatura, que é uma maneira didática, né, porque em verdade, separar por período é uma metodologia bastante problemática, porque os movimentos, na verdade, eles não iniciam numa data específica e terminam. Existem autores que trafegam aí nesses períodos históricos, né? E a gente problematiza também, estudando literatura, né? Essa a perspectiva historiográfica de uma história linear, né, progressiva, como se as coisas não acontecessem simultaneamente, só para frente, né?
Mas, para facilitar os nossos estudos, a gente cria, não é, uma linha cronológica para tentar compreender características principais, não é, da literatura que vem a ser literatura feita no Brasil. Então, como eu disse, a gente vai tentar focar, não é? Como a gente tem um pouquíssimo tempo, a gente vai tentar focar nesse curso na literatura feita no Brasil. E aí a gente talvez veja trechos de alguns desses textos aqui que eu estou mostrando para vocês um pouco. E também, a partir desses textos, a gente pode tentar entender um pouco do que caracteriza, né, cada movimento literário desse, como o barroco, o romantismo, o realismo, o parnasianismo, o simbolismo, e o modernismo, principalmente. Se der tempo, a gente pode ver um pouco de literatura contemporânea e como que ela vem aparecendo no Enem. Eu tenho falado, né, aqui nessa aula, que um dos aspectos que caracterizam, né, a literatura é justamente a sua expressão pela palavra. E aí a gente vai tentar ver um pouquinho sobre essa especificidade da linguagem literária e como que ela se difere da linguagem, por exemplo, voltada para a comunicação, né? Uma das questões ah, mais evidentes assim, é justamente o sentido não referencial, às vezes, né? Às vezes a literatura lida com um objeto no mundo, né? Isso que é a referencialidade, lidar com. Ela volta, né? Ela chama atenção, ela fala de um objeto no mundo, mas ela muda o seu sentido, muda o seu significado dentro de um contexto literário, né? Para reforçar um sentido, para aumentar o significado de algo, ou para produzir algum efeito, não é, no leitor. Um dos objetivos, não é, desse uso que a gente chama de conotativo, né, da literatura, que é justamente o sentido figurado, o sentido metafórico, o sentido que busca, né, nos atingir ah, nas nossas emoções, né, é que a literatura ela busca promover em nós a experiência estética, a experiência da beleza, a experiência da fruição, né? E ela faz isso através da sua linguagem, que não é a linguagem denotativa, né, que é a linguagem voltada para o significado referencial, o significado das coisas no mundo, né? Ela extrapola, de alguma maneira, os significados comuns encontrados no mundo. E aí ela usa, né, de temas, personagens e enredo que podem gerar no leitor emoções como simpatia, amor, raiva, tristezas, e também gerar, não é, a reflexão. A, a diferença, né, como eu vinha falando do texto literário e do texto não literário, é que a linguagem na literatura cumpre a função expressiva, e em qualquer outro meio ela cumpre uma função comunicativa. Ou seja, fora de um contexto literário,
a linguagem é utilizada para informar, orientar, registrar e uma série de outras coisas, né? Aqui eu trago 3 exemplos, assim, de como é que a gente faz para diferenciar, se a gente não está conseguindo entender ali, diante de um texto, é um texto literário ou não. Aqui a gente tem 3 exemplos, assim, e aí a gente pode começar a pensar qual que é o tema em comum deles, qual que é a motivação desses textos, ou seja, qual que seria a intenção dos autores a escreverem esses textos, não é? E quais recursos, né, de linguagem que a gente pode perceber de diferentes entre eles. Né? Então, aqui a gente tem o primeiro texto, eu vou ler aqui. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se tirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu, afogado. Esse é um texto do Manuel Bandeira, como a gente está vendo aí. E é um mini conto, né? A gente pode dizer assim, que fala de um homem que ele situa ali num lugar que a gente não sabe muito bem onde é. Ele situa num lugar geográfico chamado Morro do Espaço, num barracão, só que num barracão sem número. Então, isso já ofusca nossas informações, né? Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, e aí é interessante esse número, né? Em oposição ao número, ao sem número do barracão, né? Porque a informação, né? O autor brinca com as informações, né? Em um lugar falta uma informação, e em outro lugar vem uma informação um tanto quanto deslocada, né? E aí tem uma coisa híbrida também entre prosa, né? Que é essa justamente a descrição, não é? Linha por linha, assim, dos acontecimentos, e o verso, que é quando ele vem falando. O que João Gostoso fez? Bebeu, cantou, dançou. E depois ele se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Vamos ver, então, como é que a linguagem é diferente quando se trata de um outro texto vinculado em outro meio. O texto está assim: um homem morreu afogado no último domingo 19 em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz e alguns amigos ingeriram bebida alcoólica no local. Segundo o jornal Estado de Minas, testemunhas relataram que o rapaz mergulhou na Lagoa das Vargas das Flores, submergiu e não retornou à superfície. Disponível em Yahoo Notícias, 20 de dezembro de 2021. Bom, qual é o aspecto que mais chama a sua atenção aqui, de diferente do texto anterior? A mim me chama a atenção, não é, a quantidade de informação, não é, que esse texto oferece em comparação com o outro. No outro, tem uma quase sensação, gera na gente uma quase sensação de texto informativo, mas a gente vê que não se cumpre, não é, essa intenção do texto, né? Essa quase intenção, né? Que não é uma intenção verdadeira, mas que nesse texto aqui do Yahoo se cumpre, né?
porque ele dá uma série de informações. Está falando de um homem que morreu afogado. Olha só também a localização das ideias também, né? Aqui a gente conhece a pessoa que no texto do Manuel Bandeira, a gente conhece a pessoa de quem o texto vai contar uma história, né? Aqui a gente, no primeiro texto do Manuel Bandeira, a gente sabe o nome dele, né? É um nome, né? Engraçado, né? Um nome curioso, assim, excêntrico para um personagem real. Então, aqui a gente já percebe que não se trata de um texto informativo, né? As pessoas não se chamam João Gostoso, né? E no texto, né, jornalístico aqui, um homem morreu afogado. Aqui a informação já vem em primeiro lugar. Sobre o que eu quero dizer nesse texto. Um homem morreu afogado. Esse é o centro da notícia. Enquanto que no texto anterior, o nosso narrador está preocupado em nos fazer encontrar com o personagem primeiro, para depois contar a sua história, né? Enquanto que o texto jornalístico está preocupado em informar objetivamente sobre alguma coisa, e aí ele vai fornecendo uma série de informações. Ele morreu afogado num dia chamado domingo, no dia 19. Ele fala a cidade, descreve qual que é a região correspondente, fala que o corpo de bombeiros, né, tentou resgate, fala que houveram testemunhas, localiza o rio em que esse rapaz teria morrido, não é? Então, e a gente tem mais uma informação que nos indica, né, qual a natureza desse texto, que é justamente a sua fonte, né? Yahoo Notícias, portanto, trata-se de uma notícia. Manuel Bandeira, trata-se de um poeta brasileiro. E aqui, não é? Além aqui a objetividade desse texto jornalístico se contrapõe ao uso poético, né, do texto anterior, porque ele não está tratando, o texto não está tratando objetivamente sobre a informação que é o homem que morreu afogado. Ele está preocupado em trazer um aspecto psicológico até desse rapaz, né? Ele foi para um bar e lá ele bebeu, né? Cantou e dançou. Então, ou seja, ele satisfez necessidades humanas que não são de ordem subjetiva, que não são de ordem, que não é do lugar objetivo da vida, mas é do lugar, né, do lazer, do lugar do prazer, assim, né? Ele se satisfez cantando, bebendo e dançando, e depois se matou. Um outro texto que eu trago para a gente pensar um pouco sobre isso também e que tem a ver com homens que morrem afogados, é o conto do Gabriel Garcia Marques, que é um escritor colombiano, chamado O Afogado Mais Bonito do Mundo, para a gente ver como é que é explorada a linguagem de maneira poética, diferente, né, do texto jornalístico. Os primeiros meninos que viram o volume escuro e silencioso que se aproximava pelo mar imaginaram que era um barco inimigo. Depois viram que não trazia bandeiras nem mastreação e pensaram que fosse uma baleia. Quando, porém, calhou na praia, tiraram-lhe os matos e sargaços, os filamentos de medusas e os restos de cardumes e naufrágios que trazia por cima. E só então descobriram que era um afogado. Tinham brincado com ele toda a tarde, enterrando-o e desenterrando na areia.
quando alguém os viu por acaso e deu o alarme no povoado. Os homens que o carregaram à casa mais próxima notaram que pesava mais que os outros conhecidos, quase tanto quanto um cavalo, e disseram que talvez tivesse estado muito tempo à deriva e a água penetrara-lhe os ossos. Quando o estenderam no chão, viram que muito fora maior que todos os homens, pois mal cabia na casa. Mas pensaram que talvez a capacidade de continuar crescendo depois da morte estava na natureza de certos afogados. Bom, é um texto que também fala de um homem afogado, mas que é um homem afogado completamente diferente de outros homens afogados, né? Porque pelas descrições a gente consegue inferir que é um homem maior que a média natural humana, então é um gigante que chega em um dia qualquer na praia de um povoado, e lá nessa praia estão meninos que veem aquilo com um olhar de mistério, né? Imaginaram diversas coisas, né? Acharam que era um barco inimigo, acharam que era uma baleia, até que eles viram que se tratava de um cadáver, né? E é, é muito curioso também, né? Principalmente como esse autor, né, que é muito vinculado a um estilo literário chamado realismo mágico, ele descreve um dado completamente absurdo, né? Uma narrativa com um elemento completamente absurdo, de uma maneira natural, não é? Como é que crianças não se espantam descobrindo que era um gigante que tinha encalhado ali na praia onde eles estavam, né? E não mais do que isso, ao longo do texto a gente vai ver que os moradores passam a, a tornar esse afogado, né, esse cadáver, o centro das atividades do povoado, né? E esse é o dado mais curioso assim do conto e que nos fala de um sentido, não é, para o texto que está completamente despreocupado e descompromissado com aquilo que a linguagem fora do contexto literário faz, que é comunicar, que é orientar, que é dar informações, né? Que é dizer algo sobre o mundo objetivamente. E aí, não é aqui, falando de temas comuns, não é? A gente percebe que é o tema de homens que morreram afogados. A gente vê que é através da forma como é contado, da fonte, né? Onde é que se encontra esse texto, onde é que esse texto é distribuído, vinculado à sua autoria, e quais os objetivos, né, que a gente pode inferir de determinado texto, que a gente difere textos literários de textos não literários, né? Aqui, não é, tem um resumo dessas ideias que vocês podem ver um pouco melhor acessando o, o documento, mas que são, né, um resumo disso que eu vinha falando para vocês. Ah, agora, né, para encerrar um pouco o nosso encontro de hoje, e aí pensando em como que a gente vai tratar a literatura a partir de agora nos nossos encontros, queria falar para vocês um pouco de como que o Enem cobra, né, os conteúdos sobre literatura. E aí, né, ele faz isso a partir de habilidades que a gente precisa desenvolver enquanto
candidato ao Exame Nacional do Ensino Médio. Então, quando o Enem, não é, desenvolve uma questão, eles querem de nós que a gente tenha capacidade de analisar, interpretar e consiga aplicar, não é, os nossos conhecimentos acerca dos recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Ou seja, como eu disse, né, no início da nossa aula, a intenção dos nossos encontros é justamente discutir um pouco sobre a expressão da literatura e como é que ela se apresenta, né, para os seus leitores. A gente discutiu hoje um pouco sobre a natureza da literatura, que é justamente a expressão não referencial, a expressão não denotativa, mas conotativa. A gente também falou um pouco sobre a função, que seria uma das funções da literatura nos afetar no campo da imaginação, né? E nos produzir prazer estético na leitura. E aí, um dos aspectos que a gente vai passar a analisar, não é? E que a gente fez isso também hoje, comparando o texto jornalístico, né, com dois textos literários, é a sua organização. Como é que um texto literário conta uma história diferentemente de um texto jornalístico? Foi como a gente analisou hoje os textos da aula de hoje. Como é que se estruturam as manifestações literárias? E aí a gente vai ver também alguns dos gêneros literários mais importantes, desde o período mais antigo até a contemporaneidade. E outro aspecto, né, que compõe, né, que constitui a literatura é o aspecto da sua produção, né, ou seja, as questões que estão ali circundando, que estão orbitando o contexto de produção. Aí a gente pode pensar no contexto histórico, por exemplo, em que são produzidas obras literárias. Assim como na outra ponta, né, a gente pode pensar numa linha assim, de um lado está o autor e a produção de uma determinada obra, e na outra ponta está o leitor, que seria o alvo, né, o consumidor final de uma obra literária, que a gente chama por recepção. E aí, recepção também embarca os críticos que leem, produzem leituras que tentam desvendar alguns significados, né? Que tentam atribuir algum significado a uma obra literária. Uma outra habilidade também que o Enem pede, né, do seu candidato, é que ele consiga estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. E aí, não é, uma dica aqui para você que vai prestar o Enem é tentar fazer isso na sua redação, por exemplo. Imagina, você vai falar de um contexto histórico atual e tem uma leitura, não é, literária, seja um poema, seja um romance, que dialoga com esse tema, né? E aí você pode usar esse texto como citação, né? E desenvolver a sua ideia como argumento, né? Na sua redação. Isso também é uma maneira de estabelecer relação do texto literário com o texto histórico. Uma outra habilidade que o Enem requer da gente também é a capacidade de relacionar
informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, que a gente vai ver também ao longo do nosso curso. Uma outra habilidade é reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Isso aqui é bastante importante porque é justamente a matéria de que é feita a literatura, né? A literatura utiliza da matéria humana para falar, para desenvolver, não é, temas que nos afetam, né? Vão ser sobre o amor, que seja sobre o amor, sobre a morte, sobre o luto, não é? Sobre a conflitos históricos. Uma das matérias, né, fundamentais para a literatura é saber reconhecer isso, né? Saber visualizar que a literatura lida com valores sociais e humanos, né? Bom, eu acho que por hoje é tudo que eu queria apresentar para você. Espero que você tenha gostado dessa aula. A gente vai ter um pequeno intervalo para a próxima aula e fica gravada, né, essa aula aqui no nosso canal. Bom, espero você na nossa próxima aula de literatura, em que a gente vai começar a falar de como que quais são as estratégias que os autores utilizam, os recursos expressivos que os autores utilizam para intensificar sentidos conotativos e nos impactar, né, enquanto leitores, e produzir efeitos reflexivos ou emotivos. Desejo bons estudos e a gente está em contato através do nosso grupo de WhatsApp. É tudo por hoje. Abraços para vocês.